o eu que nunca se curva. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, fica comigo neste estudo bíblico até o final do vídeo. Nós vamos tomar por base Provérbios 16, versículo de número 18. Aprendendo a sepultar o orgulho e o meu eu. Diz assim o texto sagrado. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Meus amados e meus queridos irmãos e irmãs, esse texto ele nos revela uma ordem espiritual e moral. Primeiro, o coração do homem se exalta. Depois, a vida tropeça. A ruína, queridos irmãos e irmãs, não começa no ato visível, mas na postura interior. A soberba cria uma falsa sensação de segurança, enquanto a altivez do espírito gera resistência à dependência de Deus. No original do hebraico, a ideia é de que alguém que anda com o peito estufado, confiante em si mesmo, ignorando limites. Antes da queda pública, há sempre uma exaltação privada do eu. Nós aprendemos nesta lição, neste estudo bíblico, que a soberba do homem, ela antecipa a ruína. A queda é a consequência e não a surpresa. Deus resiste ao soberbo, mas sustenta o humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Nós vemos nessa geração muitos e muitas pessoas com o problema do eu. Quando o eu governa, a graça se retira. A autoconfiança, queridos irmãos, excessiva, substitui a oração. O orgulho transforma dons em ídolos. O eu exaltado prepara a queda. A humildade prepara o sustento de Deus. O maior inimigo da alma, queridos irmãos e irmãs, o maior inimigo da alma do homem é o homem que ele é no seu interior. O pecado, ele não começa fora, mas dentro. Antes de enfrentarmos o mundo, Satanás ou as circunstâncias, precisamos enfrentar o nosso eu. Essa natureza caída que resiste ao governo de Deus. Enquanto o eu governa, Deus apenas observa. Quando o eu morre, Deus reina. O eu que nunca se curva. Queridos irmãos e irmãs, o eu é orgulhoso, autossuficiente e resistente. Ele até aceita Deus como ajudador, mas nunca como Senhor. O eu quer bênçãos sem submissão, promessas sem obediência, coroa
sem cruz. O eu, queridos irmãos e irmãs, não se curva porque ainda quer ser adorado. O destino do eu, separação eterna. O inferno é o destino de todos eus orgulhosos. Não porque Deus não ame, mas porque o eu rejeita o governo soberano de Deus. Onde Cristo não reina, a perdição governa. O céu é para os rendidos e arrependidos dos seus pecados. O inferno é para os que insistem em ser senhores de si mesmo. O eu. O eu não entra no reino porque se recusa a sair do trono. Santidade existe o sepultamento do eu e do orgulho. A santidade não é maquiagem espiritual, é funeral. Não se reforma o eu, ele precisa morrer. É necessário sepultar o orgulho. O orgulho, queridos irmãos e irmãs, sustenta o eu. E ele impede o arrependimento, bloqueia a graça e resiste à correção. Deus resiste ao orgulhoso, porque o orgulhoso resiste a Deus. É necessário o sepultamento das vontades que compete com Deus. Toda vontade que disputa espaço com a vontade de Deus se torna idolatria. Não existe neutralidade. Ou Deus governa a sua vontade e a minha vontade, ou a sua vontade governa você. Sepultamento dos desejos que insiste em governar. É necessário sepultar esses desejos. Desejos não submetidos se tornam senhores cruéis. O eu vive para satisfazer a carne. O Espírito vive para glorificar a Cristo. O desejo que não morre hoje governará você amanhã. Sepultamento dos argumentos que justificam o que Cristo condena. É necessário sepultar. O eu cria ideologias e teologias para proteger pecados. Onde há justificativa, não há arrependimento. Tudo aquilo que você justifica, Cristo não santifica. Sepultamento das fantasias que distrai a alma. O eu vive de ilusões, sonhos carnais e distrações que afastam o coração da presença de Deus. A alma distraída perde a sensibilidade espiritual. Queridos irmãos e irmãs, sepultamento da necessidade de controlar tudo, entender tudo e prever tudo. O eu quer o controle, o absoluto. A fé exige dependência total. Controle é o oposto da confiança. Fé é descanso e confiança no governo eterno de Deus. O verdadeiro significado da santidade, queridos irmãos e irmãs. Santidade é dizer: Senhor, não quero ser o meu próprio pastor,
É abrir mão da autonomia espiritual e confiar plenamente na condução de Cristo pelo Espírito Santo. Enquanto você tenta se guiar, se perde. Quando Cristo guia você, você descansa. Como o eu morre na prática? O eu não morre em palavras, morre em decisões tomadas diariamente. Queridos irmãos e irmãs, o eu morre quando você diz não aos impulsos. O eu morre quando você se recusa a alimentar ressentimentos. O eu morre quando você desiste de justificar pecado ao invés de confessá-lo diante de Deus. O eu morre quando você abre a mão da última palavra, pois a última palavra não vem do homem, ela vem do Senhor que criou os céus e a terra. O eu morre quando você confessa o que estava escondido. O eu morre quando você renuncia algo que ainda deseja. O eu morre quando você sacrifica sua vontade para viver a vontade do Rei em seu amor, a saber, Cristo Jesus. Cada renúncia enfraquece o eu e fortalece a fé em Cristo Jesus. A natureza da morte do eu. Queridos irmãos e irmãs, a morte do eu é lenta, profunda, dolorosa, mas gloriosa. Não é um evento isolado, é um processo contínuo de crucificação diária, deixando as nossas vontades para viver em primeiro lugar a vontade de Deus, renunciando os nossos desejos para viver os desejos de Deus, conforme a sua palavra. A cruz não é confortável, mas é o único caminho para a vida e a salvação por intermédio de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Os resultados da morte do eu. Quando o eu morre, Cristo vive. Quando o eu cede espaço, o Espírito Santo assume o governo. Quando o eu cai do trono, o reino de Cristo entra no trono. Quando o eu é crucificado, a graça flui. Quando o eu se cala, a voz de Deus se torna alta. Quando o eu perde a força, o poder de Deus é manifestado. Menos de mim é sempre mais de Deus. Portanto, sepulte agora mesmo todo o orgulho, toda a altivez e todo eu, como diz o Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor a honra, a glória para todo o sempre. Conclusão, a essência da santidade. A santidade é a vida de Cristo substituindo a vida do eu. Não é um comportamento externo, é o governo de Deus interno em nós pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, é uma redenção total ao senhorio e à majestade de Cristo. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, não veio melhorar o eu, veio crucificá-lo para que Cristo viva plenamente
em nós e através de nós. Assim, seremos um, como Cristo e o Pai e o Espírito é um. Nós seremos um em Cristo se a tua palavra permanecer em nós. Charles de Spurgeon escreveu: a santidade começa no instante em que você decide que Jesus não terá apenas o seu domínio, mas a sua mente. Não apenas o seu louvor, mas o seu coração. Não apenas a sua Bíblia aberta sobre a mesa, mas a sua vontade rendida aos pés da cruz de Cristo. Santidade nasce quando, em oração, você diz: Senhor, entra na parte de mim que ninguém viu e reina ali. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Santidade não é aparência, é o governo de Deus em Cristo, revelado interiormente em nós. É Cristo reinando onde o eu não quer ceder. Queridos irmãos, se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilhe, para que juntos nós possamos propagar o Evangelho. Eu quero orar por você e por mim. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa visitar a cada coração neste momento, por intermédio do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que venhamos diminuir para o Senhor crescer. Tira de nós todo o orgulho, toda a altivez, Pai, todo o coração dobre, a fim de que prevaleça sobre nós a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a humildade de Cristo, a simplicidade e a prudência de Cristo em nossa mente e coração. Repreenda todo orgulho, todo eu, tudo que não provém de ti. Nos conceda, Deus, sabedoria, simplicidade, inteligência espiritual, discernimento, para que possamos andar nas pisaduras de Cristo, assim como ele andou, que nós venhamos andar também com toda autoridade, ousadia, amor, compaixão, jogando todo o orgulho e o eu nosso por terra. Preenche todo o nosso corpo pelo teu Espírito Santo, todas as partes, Senhor. Não deixe nenhum lugar vazio, preencha nossa mente, nossos corações, e que forme em nós a tua palavra pregnada na mente de Cristo. Eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.